vamos passar para a Frânia a palavra. Boa noite, pessoal. Acho que aqui eu atrapalho menos, né? Não atrapalho a visão de ninguém. Então nós estamos aqui com o propósito hoje, né? De conversar com vocês sobre esse tema, sobre o bem e o mal, né? E essa mensagem que foi lida do Chico, eu acho que encaixa bem, porque tudo o que a gente aprende aqui na doutrina não é com o propósito de apontar falhas, de condenar comportamentos que a gente vem tendo. Acho que essa palavra do Chico aqui está muito adequada. Ele diz assim: mas há também um tipo de aceitação que não podemos esquecer. A aceitação de nós mesmos, como estamos e como somos, para fazer de nós o melhor que pudermos. Nesse livro Chico Xavier com você. Então, a verdade é essa: nós estamos num ponto, num patamar da nossa evolução espiritual e estamos nos esforçando para crescer cada vez mais espiritualmente, mas também sabemos que temos limitações. E aí vem o Chico e nos diz que nós temos que aceitar as nossas limitações. E a doutrina espírita vem com o propósito de não nos condenar, vem com o propósito de nos mostrar em que direção devemos nos esforçar para nos tornarmos melhor. E essa lição de hoje tem tudo a ver. Tem tudo a ver com a página inicial, tem tudo a ver com o momento que o nosso país está vivendo. A lição é sobre o bem e o mal. Nós estamos começando a estudar a parte terceira do Livro dos Espíritos. A gente sabe que o Livro dos Espíritos ele tem 4 partes. E na parte terceira é justamente onde nós estudamos as leis morais, as leis naturais, como fala o livro. O livro fala em leis naturais, leis morais, como sinônimas. Então nós estamos começando a estudar as leis naturais ou as leis morais. Vamos ver. Quais são as leis morais? Essa seria a pergunta que nós poderíamos fazer nesse momento. Só para ver, nós vamos estudar as questões 629 a 648. Vamos pelo menos tentar. O que eu procurei fazer é fazer uma síntese do pensamento dos espíritos à questão que Kardec formula em cada uma dessas questões aí. De maneira que a gente possa conversar assim, sobre o pensamento dos espíritos a respeito do tema. Da 629 a 648. Quais são as leis morais? Essa é a primeira coisa que a gente precisa se recordar. Nós sabemos que as leis morais são 10 leis morais. Porque as leis morais, tem até uma pergunta no Livro dos Espíritos, onde Kardec questiona, mas são 10 leis morais. O decálogo lá de Moisés também são 10. Há alguma correspondência entre os dois? E os Espíritos respondem que não é mera coincidência. Eles escolheram 10 leis para nós, importantes, mas não são as únicas leis. Nós vamos ter outras que nós podemos acrescentar, e a doutrina vai acrescentando, a lei de fraternidade, a lei de solidariedade, outras que vão por aí. Mas eu procurei dar um cunho didático a isso aí, para ver se a gente consegue memorizar essas 10 leis aí. Se nós observarmos essas 10 leis, elas são na ordem que aparecem no Livro dos Espíritos. Nós vamos ver que temos 2 delas que são relativas a Deus, que são a lei da duração e a lei do trabalho. 3 que dizem respeito à nossa vida material, lei de reprodução, lei de conservação e lei de destruição. Temos mais 4 leis que dizem respeito ao nosso comportamento dentro da sociedade, lei de sociedade, lei do progresso, igualdade e liberdade. E finalmente a última lei aí, que na verdade são 3, relativas ao nosso comportamento, que é a lei de justiça, amor e caridade. Nós até estamos estudando na sexta-feira a lei de justiça, uma palestra, a lei de amor, uma palestra, a lei de caridade, outra palestra. São 3 leis condensadas numa só, resume todo o comportamento que devemos ter. Então são essas leis morais aí. Se nós seguirmos estas 10 leis aí, nós estamos
fazendo muito pelo nosso progresso espiritual. O livro fala em leis morais. O que é moral, né? Qual é a definição que a gente pode dar para moral? E aí nós começamos a entrar no nas nossas questões. A questão 629 diz que a moral é a regra do bem proceder, isto é, distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, as leis morais, né, elas nos dão, se nós praticarmos as leis morais, que nada mais são do que as leis de Deus, do que as leis naturais, podemos enfocá-las todas na mesma direção, como sinônimas nesse momento, nós vamos estar praticando bem. Se nós conseguirmos fazer tudo o que estas leis nos dizem que devemos fazer, nós estaremos fazendo bem. É isso que a 629 fala para nós, né? A moral é a regra de bem proceder. Então, se nós procedemos de acordo com a lei de Deus, fazemos o bem. Se não procedemos de acordo com a lei de Deus, fazemos o mal. Tem uma história muito legal do Einstein, Albert Einstein, aquele físico famoso, da teoria da relatividade. Ele nasceu em 1879, eu até fui conferir porque o pensamento dele, vocês vão ver, é muito semelhante ao que a doutrina expõe para nós. Aí eu disse, será que o Einstein andou lendo? Aí, de repente ele até andou lendo, né? 1879, mas ele era garoto, essa história aqui é de que ele era garoto ainda. Então um professor lançou um desafio aos alunos com a seguinte pergunta, na sala de aula do Einstein: criou Deus tudo o que existe? Perguntou o professor. O aluno respondeu convictamente, sim, ele criou. Deus criou realmente tudo o que existe? Perguntou o professor. Sim, senhor, respondeu o jovem. O professor contrapôs. Se Deus criou tudo o que existe, então Deus criou o mal, já que o mal não existe. E se concordamos que as nossas obras são reflexos de nós próprios, então Deus é mau. Então o professor deu um nó no aluno, né? O jovem calou-se perante o argumento do mestre, que feliz regozijava-se por ter provado uma vez mais que a fé era um mito. Esse professor não acreditava na fé, não acreditava em Deus. Outro estudante levanta a mão e diz, é o Einstein: posso fazer uma pergunta, professor? Claro que sim, respondeu ele. O jovem fez uma curta pausa e perguntou, professor, o frio existe? Mas que raio de pergunta é essa, diz o professor. Lógico que existe. Ou acaso nunca sentiste frio? Responde o aluno, na realidade, senhor, o frio não existe. Segundo as leis da física, o que consideramos frio, na verdade, é a ausência de calor. Todos os corpos ou objetos são passíveis de estudo quando possuem ou transmitem energia. O calor é o que faz os corpos tenham e transmitam energia. O zero absoluto é a ausência total de calor. Todos os corpos ficam inertes, incapazes de reagirem, mas o frio não existe. Nós criamos esta definição para descrever de que maneira nos sentimos quando não temos calor. Que aluninho bom esse, hein? Já pensou você em sala de aula e pega um aluno desse? Aí ele continua. E a escuridão existe? Continua o estudante. O professor respondeu, existe. O estudante responde. O professor já está meio cabreiro. Já não falou muito. Existe? O estudante respondeu, a escuridão tampouco existe. A escuridão, na realidade, é a ausência de luz. A luz podemos estudar, a escuridão não. Através do prisma de Nichols, podemos decompor-se a luz branca nas suas várias cores, com os diferentes comprimentos de onda. A escuridão não. Como se pode saber quanto escuro está em determinado espaço? Com base na quantidade de luz presente neste espaço. A escuridão é uma definição utilizada pelo homem para descrever o que ocorre na ausência de luz. Finalmente o jovem perguntou ao professor, professor, o mal existe? E este respondeu,
como afirmei no início, vemos crimes e violência em todo mundo. Isto é o mal. O aluno respondeu: o mal não existe, Senhor. Ou pelo menos não existe por si mesmo. O mal é simplesmente a ausência do bem. Em conformidade com os casos anteriores, o mal é uma definição que o homem criou para descrever a ausência de Deus. Deus não criou o mal. O mal é o resultado da ausência de Deus no coração dos seres humanos, tal e qual como acontece com o frio, quando não há calor, ou com a escuridão, quando não há luz. Que aluno bom, hein? Deu uma lição para o professor. Então, o mal não existe, né? Deus não criou o mal. O mal, na verdade, é decorrência do nosso descumprimento às leis de Deus. E é isso que a gente vai cada vez consolidar mais aqui no nosso estudo. Vejam a síntese da questão 630. O bem é tudo que é conforme à lei de Deus, o mal tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Eu acho que o Einstein deve ter tido uma leiturazinha do Livro dos Espíritos, né? Porque ele nasceu em 1879, o Livro dos Espíritos é de 1857, a Gênese, que também dá uma grande contribuição sobre esse tema, é de 1868. Então, vamos ver o que mais que os Espíritos aprontam para nós aqui nesse tema. Olha a Gênese falando sobre esse assunto. Está no capítulo 3, do item 1. A Gênese é o último livro dos 5 que Kardec deixou para nós, né? A gente se recorda que foi o Livro dos Espíritos 1857, né? O Livro dos Médiuns 1861, o Evangelho segundo o Espiritismo 1864, o Céu e o Inferno 1865 e a Gênese 1868. 5 livros. O que Kardec fala na Gênese para nós no capítulo 3? Sendo Deus o princípio de todas as coisas, e sendo toda sabedoria, toda bondade, toda justiça, tudo que dele procede, há de participar dos seus atributos. Porquanto o que é infinitamente sábio, justo e bom, nada pode produzir que seja ininteligente, mal e injusto. O mal que observamos não pode ter nele a sua origem, né? Então, se a gente tem consciência de que Deus tem todos aqueles atributos que a gente estudou lá no início do Livro dos Espíritos, Deus é bom, como está dizendo ali, né? Deus é infinitamente justo e bom, é sábio, é onipotente. Se tem todas aquelas características, todos aqueles atributos, todos os atributos bons, a gente não pode admitir que Deus tenha criado o mal. O mal não pode ter tido origem em Deus, né? Então, é o que o Einstein falou lá para o professor e é o que o Livro dos Espíritos vai falar para nós cada vez mais claramente. Ainda na Gênese, se o mal estivesse nas atribuições de um ser especial, ou ele seria igual a Deus e, por conseguinte, tão poderoso quanto este, e de toda a eternidade, como ele, ou lhe seria inferior. Há uma ideia consolidada para muitas pessoas de que existem duas divindades, né? Existe uma divindade boa e uma divindade má. Até mesmo quando a gente de certa forma procura demonstrar, né, o bem e o mal, e eu me lembro sempre de um desenho do Pato Donald que vocês devem ter visto. O Pato Donald não queria ir para a escola e aí aparece um diabinho do lado dele, diz: é isso mesmo, o dia está lindo, vamos para o lago tomar banho, vamos para a praia tomar banho. Aí do outro lado do Pato Donald aparece um anjinho falando: não, que é isso, você tem que ir para a escola é uma coisa importante na sua vida. E o Pato Donald fica ali ouvindo os argumentos de um e os argumentos do outro, os dois acabam saindo na briga, o anjinho com o diabinho, e o Pato Donald segue para a escola, né? Então, a gente sempre personifica como se existissem duas entidades de mesmo nível, né? Um Deus do mal e um Deus do bem, digamos assim. Mas isso não existe, né? É o que os Espíritos estão dizendo. É o que Kardec está falando para nós aqui na Gênese. Se a gente admitisse isso, então nós, no primeiro caso, haveria duas potências rivais, né? Se a gente admitisse que uma potência boa e uma potência ruim, incessantemente em luta,
procurando cada uma desfazer o que fizesse a outra, contrariando-se mutuamente, hipótese esta inconciliável com a unidade de vistas que se revela na estrutura do universo. Então, não haveria um Deus único. Se nós admitíssemos que existe uma outra entidade voltada para o mal, do mesmo nível hierárquico daquela que é voltada para o bem, não haveria a noção de Deus. E não é isso que a gente vê no universo. E no segundo caso, sendo inferior a Deus, aquele que lhe estaria subordinado, não podendo existir de toda a eternidade como Deus, sem ser igual a este, teria tido um começo. Se fora criado, só poderia ter sido por Deus, que então houvera criado o espírito do mal, o que implicaria a negação da bondade divina. Então, os argumentos de Kardec são todos para mostrar que Deus não criou o mal, que o mal é fruto do descumprimento das leis de Deus, destas leis que nós falamos no início. Então vamos lá. Ainda na Gênesis, no item 8 do capítulo 3, pode dizer que o mal é a ausência do bem, como o frio é a ausência do calor. Assim como o frio não é um fluido especial, também o mal não é atributo distinto. Um é o negativo do outro. Onde não existe o bem, forçosamente existe o mal. Não praticar o mal já é um princípio do bem. Essa primeira frase ali é que me fez suspeitar que o Einstein já tinha dado uma olhadinha aí na Gênesis, pelo menos, né? Pode dizer-se que o mal é a ausência do bem, né? Exatamente o que está lá naquela história que a gente leu no início. Então é isso. Se a gente não faz o mal, a gente já está fazendo uma forma de bem. Embora Joana de Ângeles diz, né, que todo bem que a gente deixa de fazer já é um mal. Então, todo bem que a gente deixa de fazer já é um mal. Então a gente tem que fazer o bem. Mas se a gente não tem ainda condições de fazer o bem, se é preciso fazer o mal, já é um início. É isso que o Kardec está falando para nós. Já é o bem. Deus somente quer o bem. Só do homem procede o mal. Se na criação houvesse um ser preposto ao mal, ninguém o poderia evitar. Mas tendo o homem a cauda do mal em si mesmo, tendo simultaneamente o livre-arbítrio e por guia as leis divinas, evitá-lo-á sempre que o queira. É isso. O mal é fruto do nosso comportamento. É fruto do mau uso do nosso livre-arbítrio. Essa é a conclusão que a gente tira de tudo que a gente está lendo. Se nós desconsiderarmos todas as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência, porque nós temos a informação dos Espíritos de que na nossa consciência nós temos gravadas as leis de Deus. A nossa consciência é como se fosse um chipzinho, né? Que a gente tem dentro de nós, que a gente tem em nós, né? Que nos dá, portanto, condições de sabermos o que é o bem e o que é o mal e nos posicionarmos de acordo com um ou de acordo com o outro. Então, se a gente faz mau uso do livre-arbítrio, nós vamos, naturalmente, ter consequências por isso. No livro Consolador, na questão 135, perguntam assim ao Emmanuel: se o determinismo divino é o do bem, quem criou o mal? Estou só procurando mostrar aí os vários argumentos para a inexistência do mal, a inexistência da criação do mal. O determinismo divino se constitui de uma só lei, que é a do amor para a comunidade universal. Todavia, confiando em si mesmo mais do que em Deus, o homem transforma a sua fragilidade em foco de ações contrárias a essa mesma lei, efetuando desse modo uma intervenção indébita na harmonia divina. Eis o mal. Então o mal é isso, é fruto do nosso livre-arbítrio, do mau uso do livre-arbítrio por nós. Então é isso. A questão que eu falei, né, de que o homem tem meio de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal. Quando crê em Deus e o quer saber, Deus lhe deu a inteligência para distinguir um e outro. Está na 631, mas na 621, né, aqui tem
Mas na 621, tá aqui, ó, na 621, os Espíritos ensinaram que a lei está escrito na nossa consciência. Então é isso, meus irmãos. É fácil a gente não fazer o mal. É só fazer o bem, né? O homem não pode enganar-se, na 632, a síntese do pensamento. O homem não pode enganar-se na apreciação do bem e do mal, querendo praticar o bem quando em realidade pratica o mal. Basta fazer como ensinou Jesus. Vede o que queríeis que vos fizessem ou não vos fizessem. Tudo se resume nisso, né? Se a gente duvida, esse negócio de consciência, que nada, não sei. Muitas vezes eu não sei o que é o bem e o que é o mal. Numa sociedade como a gente vive hoje, né, muitas vezes a gente é tentado a ter práticas que fazer porque todo mundo faz. Eu vou fazer porque todo mundo faz, né? Mas os Espíritos vêm dizer que a gente tem mecanismos para evitar esse tipo de comportamento. Fazer porque todo mundo faz. A gente tem que fazer de acordo com a nossa consciência. Porque é na nossa consciência que a gente tem o registro do que é o certo e do que é o errado. E a nossa inteligência nos ajuda nisso. É o que vem nos falar dos Espíritos, é na questão 632. Na 633, a regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é aplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo. A lei natural traça para o homem o limite de suas necessidades. Se ele ultrapassa esse limite, é punido pelo sofrimento. Vamos analisar aqui são 3 afirmativas, né? A regra do bem e do mal, que se poderia chamar de reciprocidade ou de solidariedade, é aplicável ao proceder pessoal do homem para consigo mesmo, né? Fazer o bem é, portanto, agir com solidariedade, né? É agir, portanto, com reciprocidade. Se nós estamos recebendo de Deus tudo aquilo de que necessitamos para o nosso crescimento espiritual, se nós estamos sendo ajudados por Deus, nosso dever é de ajudar também aos nossos companheiros de jornada, que estão em desfavorecimento em relação a nós. É isso que os Espíritos querem dizer para nós. Isso é solidariedade, isso é reciprocidade. É nós, portanto, usarmos os nossos potenciais para ajudarmos os outros, porque nós estamos recebendo toda a ajuda de que necessitamos nessa encarnação. Nós, quando estamos aqui encarnados, nós precisamos nos convencer de que nós estamos sendo auxiliados. Por maior que estejam sendo as nossas dificuldades, nós precisamos compreender que as nossas dificuldades são necessárias para o nosso amadurecimento espiritual. Precisamos ter fé, precisamos compreender que esse é o mecanismo que Deus encontra para nós despertarmos. E se nós temos fé, e se nós compreendemos que precisamos passar por essas experiências, e passamos por essas experiências com otimismo, vencendo as dificuldades e ajudando os outros a vencerem as suas dificuldades, nós estamos fazendo o que os Espíritos chamam que é o bem. Nós estamos agindo com solidariedade e com reciprocidade. A lei natural traça para o homem o limite das suas necessidades, né? É o que a gente vê ali. Se a gente for estudar todas aquelas leis que nós vimos, adoração, trabalho, né, reprodução, a lei de sociedade, destruição, todas aquelas leis ali, que nós vimos lá no início, elas vão nos mostrar, vão nos balizar, né, quanto ao nosso comportamento diante da vida. Se nós ultrapassamos o limite estabelecido por aquelas leis, nós somos punidos com o sofrimento, né? Não é Deus que dá o sofrimento para nós. Nós sofremos porque nós somos ainda rebeldes. E por sermos rebeldes, nós agimos em desconformidade com a lei de Deus, e é em razão disso que nós vamos sofrer as consequências, né? Nós sabemos que temos limitações físicas, por exemplo. Nós sabemos que temos limitações físicas. Se nós não respeitamos as nossas limitações físicas, vamos sofrer as consequências. O sujeito tem uma limitação física. Ele é diabético, por exemplo.
ele é diabético, mas ele não quer saber. Esse negócio de diabetes é bobagem. E ele come todo dia, né, bastante açúcar, pudins, bolos. Hein? Qual é a sugestão? Tem sugestão aí? Estão dando sugestão aqui de que a gente pode comer como diabético, como não pode comer como diabético, né? E aí vai colher as consequências. Não é verdade? Não há condição da gente dizer, não, esse aí é um diabético especial. Vai subir a glicose e ele vai ter problemas, certamente. E muitas vezes essas consequências são dramáticas, né? A consequência de perda de membros inferiores, coisas realmente complicadas. Então é isso. Se nós temos o limite e vamos além desse limite, nós colhemos o que plantamos. Nós sabemos lá pela questão 115 que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Isso é uma regra que vale para todo mundo, inclusive para Jesus. Eu gosto de falar isso sempre quando falo nessa questão, porque há uma ideia mal entendida dentro da doutrina espírita de que Jesus fez uma evolução em linha reta. Jesus, quando ele foi escolhido para ser o governador espiritual da Terra, ele já era espírito puro. Quando a Terra foi criada, ele já era espírito puro. Então Jesus não encarnou aqui na Terra. Jesus fez a evolução dele em outros mundos, não sabemos onde. Mas ele fez a evolução dele como nós estamos fazendo a nossa, entre erros e acertos, gradativamente, crescendo pouco a pouco. Jesus não é um ser espiritual, senão nós estaremos estabelecendo uma exceção para ele. Deus criou todo mundo simples e ignorante, não é isso que os Espíritos nos falam na 115? Então Jesus foi criado simples e ignorante, como cada um de nós. Só que ele foi criado muito antes de nós. E naturalmente fez a evolução dele em outros mundos. E por isso ele já era espírito puro quando a Terra foi criada. Essa ideia de que Jesus fez a evolução dele em linha reta, a gente só pode admitir no sentido de que aqui, quando ele encarnou aqui na Terra, ele passa essa impressão para nós, porque ele já é um espírito maduro, já é um espírito puro. Só posso entender essa afirmativa nesse contexto. Senão é admitir que Jesus é um ser à parte na criação, e isso aí contrariaria toda essa lógica que os espíritos trazem para nós. Então, os espíritos foram criados simples e ignorantes. Deus deixa que o homem escolha o caminho. Tanto pior para ele se toma o caminho do mal. Mais longa será a sua peregrinação. É preciso que o espírito ganhe experiência. É preciso, portanto, que conheça o bem e o mal. Eis porque se une ao corpo. Né? Então é isso. Nós estamos aqui no corpo para fazermos as nossas escolhas entre o bem e o mal. Graças a Deus já temos a doutrina espírita. Ela nos ajuda na escolha. A gente, na maior parte das vezes, acredita que a gente já acerte. Mas quanta bobagem a gente já fez aí para trás, hein, gente? Né? Todos nós. Né? Se não fosse isso, nós não estaríamos aqui no mundo de expiações e provas. A gente estaria lá no mundo de regeneração. Sei lá onde é que é esse mundo de regeneração. Estaríamos, talvez, num mundo feliz, né? Se nós não tivéssemos feito bobagem lá para trás. Mais uma vez a Gênesis. Se fora criado perfeito, o homem fatalmente penderia para o bem. Ora, em virtude de seu livre-arbítrio, ele não pende fatalmente nem para o bem, nem para o mal. Quis Deus que ele ficasse sujeito à lei do progresso, e que o progresso resulte do seu trabalho, a fim de que lhe pertença ao fruto deste, da mesma maneira que lhe cabe a responsabilidade do mal, que por sua vontade pratique. Então é isso. Deus, na sua sabedoria, quer que pelo nosso esforço, pelo bom uso do nosso livre-arbítrio, nós cresçamos espiritualmente. Na questão 635, um pouquinho maior, mas eu procurei resumir. Das diferentes posições sociais nascem necessidades que não são idênticas para todos os homens. Assim, as condições de existência do homem mudam de acordo com os tempos e os lugares.
do que lhe resultam necessidades diferentes e posições sociais apropriadas a essas necessidades. Tal diversidade é conforme a lei de Deus, lei que não deixa de ser una quanto ao seu princípio. A razão cabe distinguir as necessidades reais das fictícias ou convencionais. Então, todos nós temos necessidades, né? Essas necessidades são de acordo com o nosso progresso espiritual, de acordo com o que as nossas necessidades são em função do que nós fizemos no passado, para que a gente possa efetivamente progredir. A ideia é essa. Se nós estamos nessa condição hoje, encarnados aqui,